sempre falo para vocês que durante 2000 anos, né, o povo ocidental, né, o profano ocidental, o idólatra ocidental, ele viveu em cima de mentira, né? Grande mentira. Essa grande mentira se chama, primeiro, a criação do Jesus Cristo, né? Esse personagem romano, né? Jesus Cristo, como está ali, nunca existiu, né? E nem pode existir, porque não há nada além do eterno, né? In omnivador, então ninguém pode ser Deus, né? Deus é Deus. Hashem, é errado, tá? É um. E a segunda mentira que foi criada é a tal da figura do Satanás, né? O Satanás, o cara que te leva ao erro, o cara que te persegue, o cara que te faz maldade, né? Porque Roma precisava criar um conceito dialético, né? Na dialética, nós temos o conceito da tese, da antítese e da síntese, né? Então você cria uma tese, Satanás é tudo de ruim sobre a face da terra. Você cria uma antítese. Ah, mas tem o Jesus Cristo, que é tudo de bom pela face da terra. Mas eu, Roma, sou a síntese. Eu evito o mal e lhe recebo no bem, né? Então essa é a grande mentira de 2000 anos, que está escrito, né, no livro de Daniel. Por 1260 anos, a grande meretriz iria esconder a verdade dos homens, né? Isso começa a desaparecer já por volta do século XII, século XIII, não desaparece muito, né? Mas desaparece. Alguns sábios vão dizer que esse 1260, ele começa exatamente no ano 600, né? No ano 600, quando o bispo de Roma se torna o César também de Roma, e ele assume o controle dos exércitos, né, que estavam espalhados, né? Mas o bispo de Roma se torna o comandante em chefe dos exércitos. Isso se deu depois da queda de Rômulus Augustus, né? O último César do assim chamado Império Romano, né? Então cai o Império Romano. Então nós sabemos que nós tivemos então a derrubada do templo, né? Destruição do templo, cerco por 3 anos e meio depois, né? Só a espada em um dia é dito que foram eliminados 1,5 milhão de judeus, né? Que o sangue que desceu de Jerusalém, né? O sangue que desceu fertilizou as videiras no monte, no pé, né, do Monte das Oliveiras por 7 anos. Então nós tivemos esse evento por volta do ano 70. Tá? Quem destruiu o templo não foram os cristãos, pelo contrário, né? Os assim chamados do caminho, né? Aqueles judeus que tinham o Rabi Yeshua como seu sadique, esse homem que vocês crucificaram, né? Como diz Pedro em Atos, né? Nós estudamos isso, né? Esse povo, vamos assim chamar de cristão, por facilidade pedagógica, né? Esse povo assim chamado cristão jamais queria a destruição do templo. Tanto assim que o episódio que marca a abertura de Atos dos Apóstolos por parte de Quefas é exatamente no capítulo 3 em Atos, onde ele cura o aleijado ali na porta do templo, na porta assim chamada grandiosa, formosa, Ma'avit, né? Então, ali não havia uma convivência única, harmoniosa, não era gama e errado, né?
Mas cristão estava de um lado e os fundamentalistas estavam de outro. Mas estava todo mundo por ali, né? Então tem a destruição e tem a Galut, né? Todos vão se espalhar pelo mundo. Por quê? Já era para ter se espalhado. Quando Esdras, 500 anos antes, monta a primeira yeshivá, né? Treina 120 shalerim, né? Treina 120 enviados. E os envia, ele não envia só para os judeus. Ele deveria enviar para todos os povos. Até mesmo porque a bênção que 500 anos antes, ou 1000 anos antes de Rabi Yeshua, Salomão havia recebido no templo, é que essa casa será a casa de oração para todos os povos, tá? Mas Esdras HaSofer mandou somente para os judeus, tá? Então, 500 anos antes da destruição do templo, já havia esse fechamento, né? Essa miopia de como deveria ser a Teshuvá, né? Como é que deveria ser essa reintegração do espiritual com o físico, né? Que nós estamos estudando essa semana com a Menorá, né? Midot e Morim, né? Tá? Então, nós somos Midot, mas somos governados por Morim. Se a gente não ascende a Morim, nós somos animais desgovernados, tá? Então, é mais ou menos isso. Isso é a lógica. Então, lá, durante 600 anos, né, teve mais ou menos 500 anos, que os cristãos conseguiram, então, dominar a base de Roma, tá? Então, acabou os romanos fazendo um trabalho da periferia para o centro, né? Roma acabou fazendo, os cristãos acabaram fazendo esse trabalho. De que forma? Eles foram convertendo os pagãos, né? Então já havia bispo, né, presbítero, né, espalhado por todo o império, né? Mas fora do governo do César central. Em algum momento esse César cai, o bispo de Roma se torna o bispo e o César de Roma, mas ele já tem o controle de toda a periferia, tá? Esse foi o mesmo conceito que Mao Tse Tung utilizou para a sua revolução, né? Havia um governo central, primeiro imperial, depois, vamos assim dizer, ocidentalista na China, e ele veio trazendo a revolução do campo, né? Ele foi convertendo o campo ao seu livro vermelho, né? Ainda não havia o livro vermelho dele, mas a sua doutrina, né? Mao Tse Tung, ele foi um estudioso de Karl Marx, né? Então ele reescreveu Karl Marx pela ótica chinesa. Tá? Foi o mesmo conceito, né? Da periferia para o centro, tá? Que é esse conceito que nós temos aqui, né? Esse é o conceito que nós temos aqui. Tá? Adam está no centro, tá? Adam está no centro. Então, como é que, se todos nós somos Adam, por que nós não estamos mais em Adam? Porque nós saímos do centro, tá? Nós estamos na periferia. Então nós temos que começar a fazer a Teshuvá da periferia para o centro. E isso era exatamente o que Esdras HaSofer deveria ter feito. Mas ele disse não, vocês vão para as comunidades judaicas. Então, tudo isso que nós estudamos há 2.500 anos atrás já era para estar sendo estudado por todos os povos. Mas não foi, porque os judeus se fecharam. Os judeus se fecharam, só que tiveram judeus que não fizeram isso. Então, como é que os cristãos, eu estou chamando de cristão, né? Mas são judeus, né? Tá? Como é que os cristãos que tinham o Rabi Yeshua como Sadik fizeram? Eles foram pela periferia, tá? Então, eles vieram por aqui, né? Para o centro, tá? Para o centro. Chegaram até o César. Eles chegaram até Constantino no ano 300, tá?
1400, né? Quinto século já. Porque naquela época, 50 anos, né? Até você tomar uma decisão, escrever a lei, reescrever os livros, os rolos, etc., demorava aí em torno de 50 anos. Então, nós estamos atrasados, tá? Nós estamos atrasados. Já era para nós estarmos vivendo a primeira era de Mashiach. Tá? Tanto assim que na nossa árvore da vida, Etzraim, Da'at, tá? Da'at, aparece ali, mas não está ali ainda. Mas no nosso Oriente, no grupo CTA, o Da'at já existe. Tá? Esse conhecimento, conhecer, né? Ser um com o sagrado já existe. Da'at significa isso, né? Conhecer o sagrado é ser um com o sagrado. Então, Adam Lada'at Hava, tá? Então, ele foi um com Eva. Ele foi separado, depois ele foi feito um com Eva novamente, né? Que é a relação sexual, né? Que o verbo utilizado no hebraico é o mesmo. Né? Ser um com uma mulher é ter uma relação sexual com ela, né? Não é prazer sexual. Tá? O problema é que o homem não consegue sair do nível de midot e acaba tendo isso. Então, o CTA já conhece lá da Da'at, tá? Já começa a conhecer, né? Existe um desejo, né, no dia de domingo, do povo do CTA ser um com o sagrado, mas não faz parte da árvore da vida. Está fora da árvore da vida. Está fora. Você vê que está aqui, né? Ele está com uma nuvem, com uma ave anã em cima, né? Ave anã, tá? Aqui em cima. Uma nuvem densa ainda para lá da árvore. Já era para Da'at ser Séfira, né? Contador da árvore da vida. Mas nós estamos atrasados. Nós estamos atrasados por isso. Tá? Porque, como disse Daniel lá no capítulo 12, né? No capítulo 6. No capítulo 6. A grande meretriz, né? Ela vai esconder a verdade por 1260 anos. Né? Quer dizer, a gente fala 1260 anos, mas não é exatamente 1260 anos de calendário. Né? Tá? Então, é muito importante nós entendermos isso, né? Essas forças. Toda a nossa criação, né? Tudo que ocorre no universo, seja das partículas subatômicas até as grandes galáxias, né? Tudo ocorre dentro só de duas forças, né? Doar e receber. Ou nós estamos doando, ou nós estamos recebendo. Tá? O eterno, Errad, né? O Errad, ele é só doação. Tá? Só ele doa. Então, o Rabi Yeshua, ele vai dizer, não, bom é só o Pai. Tá? Abba Shamaim, né? Ele fala, o termo é Abba Shamaim, né? Bom é só o Pai do céu, né? Abba Shamaim. Bom é só o Pai doa. Tá? Então, é aquele famoso exemplo, né? Aí quem tem filhos, né? O pai chega em casa e o filho mais novo, né? Ou o filho mais velho abre a porta, beija lá o pai, etc. Ele dá um saco de batata Ruffles. Eu já gostei muito de Ruffles, ainda gosto de Ruffles. Eu acho Ruffles com cerveja uma coisa boa. Né? E fala, vai lá e divide com seu irmão. Aí ele vai lá no quarto, o irmão está lá jogando alguma coisa na internet, e ele fala, você quer uma batata? Aí o irmão, eu quero. Né? Tá vendo? Eu sou um bom irmão, eu estou dividindo a minha batata com você. Mas a batata não foi ele que deu, não é dele. Ele recebeu também a batata. Então, esse é o conceito da criação universal. Tá? O Eterno nos doa tudo, 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 tudo. Cabe a nós saber dividir. Aí então, na árvore da vida, no estudo, né,
no estudo sefirótico, né, no estudo dessa energia, começa a aparecer as intenções, né? Aí nós vamos ter Midot e Morim, né? Nós já vimos isso. Essa semana, intensamente, nós estudamos o conceito de Morim e Midot, tá? Então, nós temos, né, o to give, né? Nós temos aquele que doa, né? Tá? Aquele que doa, aquele que gera o Morim, né? Aquele que gera o desejo doado, né? Tá? Eu recebi isso de Hashem, tá? Então, a mulherada vai lá para a praia, né? Fica igual cobra lá, pegando sol na areia da praia, passando creme para ficar bronzeado, igual galinha de calçada, né? Tá? Então, a mulherada tá como? A mulherada tá assando pela doação do sol do sagrado, tá? Okay? Então, isso é o to give, tá? Então, essa energia vai para tudo, né? Vai para tudo. Então, essa primeira energia que nós recebemos, né, que vem de Keter, né? Vem de Keter. Essa primeira energia que nós recebemos, essa energia, ela vem completa. Morim, a consciência divina, ela chega em nós de forma completa, tá? Só que ela vai passar por todo esse filtro chamado animal. Não é só pelo homem, não é só o homem que vai filtrar. O cachorro também filtra, o passarinho também filtra, né? Ele recebe essa doação. Aqui nesse nosso mundo, essa doação vem pelo sol, porque o sol foi feito para governar o dia, no quarto dia, tá? Ou seja, no quarto dia, os 4 cantos da terra, o sol é que governa o dia. No dia há a vida, tá? A lua foi feita para governar a noite. A noite é onde eu busco dentro de mim o sagrado, porque o sagrado reside na escuridão, tá? Isso é importante. Viver o dia é muito importante. Então, essa é a primeira energia. Todos nós recebemos essa energia ininterruptamente e eternamente, né? Enquanto nós estamos necessitando de energia para a nossa combustão interna, né? Para a nossa assim chamada vida animal, que é uma combustão interna, tá? Esse fogo interno, essa combustão interna, nós estamos recebendo, tá? Então, nós vamos receber, e dentro desse recebimento, esse recebimento ele vai entrar em nós pelo nosso morim, pelo nosso pensamento. Vocês se lembram, né? Vocês se lembram que o pensamento, né? Vocês se lembram, né? Que o pensamento está acima dos sentidos, né? Então, aqui eu tenho pensamento, aqui eu tenho sentidos, né? Aqui eu vou ter os meus sentidos, né? Aqui eu vou ter os meus sentidos. Então, o pensamento está acima do sentido. Então, essa energia, que nós chamamos de mamala, uma Mishnah vai entrar pelos nossos pensamentos. Agora, o que são nossos pensamentos? Nossos pensamentos é a nossa forma sutil, que não está dentro de nós, está no Yetzer, está no mundo de Yetzirah, está nesse mundo daqui, tá? Ok? Está nesse mundo daqui. Então, aqui está a Ziá, né? E aqui está Yetzirah, tá? Isso é que é a parte mais difícil, né, de ser entendido por parte dos assim chamados cristãos, né? Porque São Tomás de Aquino, ali por volta do século XIII, 1200, né, ele escreve lá a sua coleção Suma Teológica, e ele traz todo o conceito grego
para dentro do cristianismo. Ele traz tudo que os gregos acreditavam, tudo, né? Tá? Como, por exemplo, que existe uma alma boa dentro de um corpo ruim. Então, o corpo ruim morre, a alma sai e fica olhando o corpo, né? Tá? Então, São Tomás de Aquino trouxe toda essa patifaria para dentro do cristianismo. Aí matou de vez o Rabi Yeshua e só ficou o tal do Jesus Cristo, né? Tá? Nós recebemos o bestow, né, a doação, por essa primeira safira, né, por esse primeiro cli, né, por esse primeiro cli que é chamado de Horma, que é chamado de sabedoria. Roma, né, significa receber, tá? Eu recebi e guardei. Horma, uma mala. O que você hor? O que você guardou? Uma mala. Horma, tá? Então, sabedoria é saber guardar o recebido. Tá? Então, o pai dá para uma criança, ó, sua mesada está aqui, R$10. Tá? Aí, se a criança vai e guarda, o pai vê que na criança tem uma sabedoria. Ela está guardando para uma coisa maior. Mas se a criança pega os R$10, vai logo no botequim e compra o quê? Compra jujuba, não sei o quê, o pai vê que essa criança não tem horma. Tá? Ela não sabe receber e guardar. Tá? Então, a árvore da vida, né, que nos orientes israelitas, né, fazem parte da educação das mães, né, para educar seus filhos, saber entender o comportamento de seus filhos, porque cada filho tem um comportamento diferente do outro, né? Porque o comportamento, né, aqui embaixo, né, aqui eu tô com morrim, né? Aqui é morrim, né? E aqui é midot, né? Então, aqui eu tô com midot, aqui eu tô com morrim, né? Tá? Morrim, né? Morrim é morrim, tá? Tá em Yetzirah. Tá? Mas midot tá ligado ao genoma, tá? Então, em uma mesma família, 3 filhos têm 3 comportamentos diferentes. Tem 3 biorritmos diferentes, não é verdade? Porque aqui está ligado ao animal mesmo. Tá? Nós não podemos esquecer que Yetzirah é que deve governar o animal. Aliás, é a primeira frase da maçonaria, né? Mente sutil governa o corpo denso. Tá? A mente está aqui, né? Menes in corpore tater, né? Menes regit, né? Tá? Então, é importante nós entendermos isso. Tá? Então, esse cli, né? Esse cli, agora vamos considerar o cli, né? Esse cli, ele é considerado, né? O cli da sabedoria, ele recebe, porque o sábio, ele recebe todas as informações, depois ele processa, ele faz o birur, e vê aquilo que realmente é conveniente e não conveniente de ser guardado. Esse é o sábio, né? Tá? A gente não pode se fechar e não querer entender nada. Tá? Então, Horma, né, tem essa característica, né? Eu recebo essa informação, tá? Aí eu vou fazer o birur, eu vou fazer a filtragem. Só que não adianta, né, eu só receber, né? Eu tenho que saber porque eu estou recebendo. Aí nós vamos para o nível, né, que se chama biná, de entendimento. Então, eu recebo e eu entendo o que eu recebi. Tá? Então, por exemplo, o irmão é chamado lá no departamento de pessoal e ele recebe a sua carta de demissão. Tá? Então, normalmente, como é que o irmão reage? Ele pega a carta de demissão, está demitido.
Aí ele já vai no sindicato denunciar a empresa. Então ele já vai denunciar a empresa que o banheiro lá é sujo, que a alimentação não é boa, que eles não pagam, não depositam o INSS corretamente. Ele já vai lá denunciar. Isso é uma reação. A outra reação qual é? Ele pega aquela carta e ele diz: tem como vocês também me darem uma carta de recomendação para que eu possa buscar um outro emprego? Tem como vocês me colocarem, né, no mercado, né, seja lá um headhunter, um escritório de outplacement, né? A mesma carta pode levar o irmão a 2 entendimentos, né? Lamentavelmente, no Brasil, o primeiro entendimento é o que tem valido, né? Tá? A pessoa recebe uma carta e toma uma reação contrária à carta. Ela vai reagir de forma irada, com Gevura, né? Ela vai agir com Gevura. Então, aqui em Biná, o entendimento em Biná, ele é importante, por quê? Porque nesse contador, nesse CLI, né? Biná, aqui está tudo como CLI, né? Tá? Nesse CLI, o homem tem a capacidade de julgar o entendimento. Então, o primeiro entendimento que é julgado a nível de Yetzirah é assim: cara, presta atenção, você aí em Midot, né? Quer dizer, isso é Morim falando com Midot. Presta atenção aí. O negócio bom mesmo deve ser doar. Porque o Criador, que cria tudo, que é dono de tudo, é o number one de tudo, ele é só doador. Então deve ter muito mais vantagem em doar do que receber. Como ele é só doação, tudo que ele doa é muito bom. Então vamos fazer uma filtragem e ver o que a gente pode doar de volta, tá? Então aqui vem o segundo contador, Biná. Muito interessante. O homem, né, na coluna, né, aqui está a coluna onde está Horma, né? Horma está aqui. Essa é chamada de coluna da justiça, né? Porque Hesed está aqui, né? Coluna da justiça. É a coluna passiva, tá? O homem, ele recebe, o Ish, né? O Ish, ele recebe, né? Ele recebe, mas ele é capaz, né, de não saber fazer nada com o que ele recebe. Tá? Então, por exemplo, é comum, né, você ter estudiosos, sábios, né, que estudam a vida inteira e não chegam a nada. Tá? A nada. Né? O homem tem essa capacidade, né, de acumular, receber. Né? Já Da'at, já Biná, né, esse contador, né, o 2, né, ele tem essa capacidade de entender por que eu recebi isso. Né? Eu recebi isso para eu poder doar como criador. É a coluna da Ishar, né, da mulher. Né? Então, mulher tem entendimento. Então, por que é importante um homem encontrar uma mulher na vida? Porque a mulher é que dá um entendimento para o homem. Nós temos um vídeo, né? O mestre Sérgio deve se lembrar o vídeo, da Kenegdo, né? Então, é comum a mulher falar para o homem: pô, resolve logo isso aí, pô. Por que você já não resolveu, né? Então, a impressão que dá assim em um casal é que a mulher é muito mais elétrica, né? Muito mais pusher, né? Do que puller, né? Tá? Então, pusher é o que empurra, né? Puller é o que puxa, né? Em inglês tem essa. Então, a mulher é muito mais pusher, né? A mulher é muito mais empurradora. A mulher empurra o homem, tá? E não necessariamente o homem é um puller, né? É um puxador da mulher, tá? Por causa dessa situação aqui em cima. Aqui em cima, nós estamos em Morim. Nós estamos a nível de pensamento, tá? Essas duas Sefirot aqui em cima, né?
Lembre-se, Keter, né, está aqui em vermelho, porque Keter não faz parte da árvore sefirótica, né? Keter precede o pensamento. Keter é Beriá e Atzilut, né? Keter está acima, né? Keter está aqui, ó. Keter está aqui. Então, esse comportamento é o que está acontecendo hoje de dissonância em toda a humanidade, né? O homem resolveu ser mulher, mas é uma mulher sem entendimento. E a mulher resolveu ser homem, e é um homem que não sabe buscar a sabedoria. Tá? Interessante isso, né? Então nós estamos tendo essa dissonância aqui em toda a sociedade. Tá? Então, essa é a primeira parte. Então, é muito importante nós entendermos que a nível de Yetzirah, a nível de Morim, a nível de pensamento, fora do nosso corpo, nós temos a consciência exata, tá, da sabedoria que recebemos e daquilo que nós devemos entender para dividir. Nós temos total conhecimento disso. Então o irmão, por exemplo, sabe que fumar faz mal, mas ele fuma. O irmão sabe, por exemplo, que gastar muito dinheiro com jogo, com saída com os amigos, etc., dificulta a saúde financeira da família, mas ele continua. O irmão sabe, por exemplo, que a sua vaidade de ter um carro mais caro, se endividar para ter um carro mais caro, prejudica até a educação dos filhos, mas ele faz isso. Né? Por quê? Porque falta o equilíbrio, né, entre Biná e Horma, né? Entre receber tudo, né? Receber uma mala, receber toda essa informação e ter o entendimento do que eu devo doar. Né? Eu não estou nem falando em doar para terceiros, eu estou falando em doar dentro da própria família. Né? Tá? Então, seguramente, né, tem pais que estão agora nos ouvindo que sabem que os filhos não estão dando uma devida atenção a eles nesse momento. Né? Não estão. Por quê? Porque o filho também tem a sua árvore da vida. E ele quer receber para ele, né? Pô, tá todo mundo fudido e mal pago, por que eu vou doar para alguém? Não é verdade? Como é que o pessoal funciona? Funciona assim, né? A sociedade evoluiu, né, exatamente dessa maneira, né? Nós queremos receber tudo, mas nós queremos doar absolutamente nada. Tá? Então, por que eu cobro dos irmãos o tempo inteiro? Instrua como você foi instruído. Tá? O irmão, ele recebeu a instrução, ele tem que instruir. Por quê? Que é uma dádiva a instrução, né? Baruch Hashem, né? Porque nós temos como dar a instrução para vocês, né? Então essa parte daqui, ela está aqui em cima, ela está no nível de pensamento, é a sobrancelha do olho, né? Que nós estudamos essa semana. Tá? Nós não temos controle material, é o controle mental. Tá? Então, eu com a mão, eu não consigo dizer, esse pensamento não serve, cadê a lata de lixo? Eu não consigo fazer isso. Tá? Eu preciso de uma educação cabalística para conseguir dominar essas energias que estão em Yetzirah. Aqui está Yetzirah. E aí, em Yetzirah, né, que é a pedra angular de Yetzirah, é lá Da'at, é o conhecimento. Tá? Então, eu consigo... O pessoal do CTA já está chegando nesse nível, né? De conhecer como faz para dominar, receber e doar. Tá? Então, o que é Da'at? Da'at está aqui, né? Como é que é Da'at? Da'at é esse conhecimento que eu tenho de saber
dominar o receber e o doar. Não, nem todo irmão do Oriente chegou ao nível de Da'at ainda, né? Mas seguramente chegará, tá? Okay? Isso é muito importante. Aí depois sim, depois na árvore da vida, nós entramos a nível do Asiá, né? Nós entramos a nível do Morim, né? Do Midot, né? Dos desejos, né? Esses desejos estão nessas 6 Sefirot aqui, ó, tá? Então, aquele filme que eu falei para vocês, né? Que eu assisti lá do César, né? Na época de Roma não havia Hesed, né? Só havia Gevura e Gevura, né? Era uma árvore da vida totalmente gevural, né? Então era Gevura Sheberod, Gevura Shebetferet, Gevura Shebenetzar, né? Era tudo em torno da força, né? Então, aí vai aparecer, né, esse equilíbrio, né? A decisão equilibrada, né? Como é que eu aqui embaixo eu decido as coisas, né? Mas como é que está a minha aqui em casa, né? Com meus filhos, né? Como é que eu tenho tratado meus filhos, né? Nesse período agora de coronavírus, né? Será que eu não estou batendo boca toda hora com a minha mulher, né? Tá. Então, nós vimos, por exemplo, nos Estados Unidos, a agressão familiar aumentou 36% com a quarentena, né? O que é isso? Expansão de Gevura, né? Eu também tenho que me testar, né? Aí eu estou falando físico, hein? Como é que eu vejo a beleza das coisas, né? Eu como uma manga porque não tem outra coisa para comer. Putz, só tem manga hoje, tá? Na hora que você fala isso, você tirou Tiferet da sua vida, né? Baruch Hashem, que só tem manga hoje. Puxa, eu adoro manga. Esse é um conceito, né? Que nós vamos ver que os israelitas, eles não conseguiam ter na sua caminhada lá de 38 anos com Moshe Rabbeinu, né? Eles não conseguiam ter. Tá? Então, eles sabiam que o maná era o bom, o belo, o justo e o verdadeiro para eles, né? O que eles tinham que fazer? Eles tinham que acordar cedo para pegar. Por quê? Porque o homem não foi feito por uma ordem. O homem foi feito por uma ação, né? Nascer Adam, né? Veneshma, né? Tá? Então, o homem, façamos o homem a nossa tsema, né? Quer dizer, a nossa imagem, né? E semelhança. Tá? Então, o homem tinha que tomar aquela ação de manhã, né? Tá? Então, o povo começou a reclamar, que isso aqui tem gosto sempre da mesma coisa que não serve, tá? Mas se ele tivesse Tiferet, ele colocaria no maná o gosto que ele quisesse, tá? Então, falta muito, né, ao nosso Midot, né, essa questão do saber ver o bom, o belo, o justo e o verdadeiro nas coisas, né? Se alguma coisa não nos é conveniência, nós tiramos Tiferet da árvore da vida. Aliás, nós queremos tocar a vida sem Tiferet, né? Nós queremos tocar a vida do nosso jeito, né? A gente nunca consegue ver no outro uma coisa bela, uma coisa justa, uma coisa verdadeira, né? Nós não conseguimos. É difícil isso, né? Tiferet tem esse problema. Aí nós vamos para esses dois contadores, né? Rod e Netzah, né? Eu tenho que buscar sempre a minha melhoria e eu tenho que ter perseverança nisso, né? Então o irmão, por exemplo, faz 3 meses de Géia, ele diz, eu já sei o suficiente. Puxa vida, se eu há 30 anos atrás tivesse dito isso, eu não estava hoje aqui com vocês. Tá? E realmente, no início, você aprende umas palavrinhas, né, em hebraico, começa a sentar lá com o seu grupinho de cerveja e já joga um somebody love com inteligência, o cara diz, pô, esse cara é diferente, não é verdade? Né? Mas essa busca da melhoria contínua, ela não para nunca. A árvore da vida, se ela viesse só até aqui, Rod e Netzah,
O homem já seria bem melhor do que ele é. Bem melhor. Porque existem leis, né? Leis civis, né? Que regulam, né? Pela lei civil, você não pode matar. A Seret Devarot. Você não pode roubar. A Seret Devarot. Você não pode dar falso testemunho. A Seret Devarot. Tudo do Aseret Devarot, dos 10 mandamentos, estão no Código Civil. E no Código Penal também. Está tudo lá. Mas por que a pessoa mata, rouba, fake news, né? Todas essas coisas? Porque não tem nem Rot nem Netza nele, né? Ele desconhece Esod, o fundamento. O homem, ele desconhece o fundamento da sua criação. Isso é um problema muito sério. E Mashiach, ele virá e ele começará a nos ensinar de Esod. De Esod. Por quê? Porque nós sabemos que Keter é desejoso de Malhut, Malhut é desejoso de Keter. O que significa isso? Todo Mamala, todo recebimento de Hashem terá um governo. Esse governo é Malhut. Malhut é governo. Tá? E esse governo será Mashiach. Vai ser um homem? Nós, cabalistas, sabemos que não é um homem. Nós sabemos que é um novo estágio de consciência da humanidade. Tá? E é incrível, irmãos, porque os nossos sábios dizem que a primeira grande mudança que haverá no homem é o homem ter conhecimento, né? Ter assim consciência, ter consciência do seu Yesod, do seu fundamento. Assim, tá? Então nós estamos aqui estudando a árvore da vida, um monte de coisa aqui, Techuvá, como é que funciona. Estamos aqui, né, com um quadro, né, uma lousa cabalística elevadíssima, né, avançadíssima, quase quântica, né, quase quântica. Tá? Mas a humanidade que nós estamos inseridos, ela não tem ideia do seu fundamento. Olha só, não tem ideia do fundamento. Tem algum fundamento o pessoal ir para a Avenida Paulista vestido de preto e quebrar as vidraças? O que é dito? É dito que Mashiach já está entre nós. Mashiach Haskam. Tá? Mashiach já está entre nós. Vamos estudar o que nós devemos fazer, né? O que fazer, né? É o título de hoje. O que fazer? Mashiach vai começar a nos ensinar a Torá por Yesod. Olha só. Tá? Todo mundo, né? Os sábios, né? Achavam, né? Inclusive Shimon Bar Yochai achava isso, né? No próprio Zohar, né? Ele faz colocações que Mashiach vem nos ensinar a Torá. Ele vai nos ensinar a sabedoria da Torá que ninguém conhece. Tá? Então, mas a sabedoria da Torá que ninguém conhece está ainda em Yesod. Olha como nós estamos atrasados. Então isso até bate, né? Serão necessários 1000 anos para a humanidade sair de Yesod e chegar a Da'at. 1000 anos. Por isso que Mashiach, ele chega no 6º milênio, mas nós só vamos ter Yetzirah, né? Nós só vamos ter Yetzirah, o pensamento estando no próprio, né? O pensamento não ser mais sobrancelha, né? O pensamento ser cílio, né? Vamos assim dizer, daqui a 1000 anos. Olha só. É incrível, né? Eu acho incrível isso. São revelações que nossos sábios revelam, porque nossos sábios, eles vão nos mundos superiores, né? E eles nos trazem essas informações. E por que isso ocorre? Porque o Eterno, ele dá a prova, mas ele antes manda o gabarito. O Eterno, antes de mandar o Mabu, ele mandou o Geshem. Antes de mandar o dilúvio, ele mandou a chuva. Antes de mandar o julgamento, antes de mandar Gevura, o julgamento, né? Mishpat, ele mandou o quê? Está mandando o coronavírus, está dando oportunidade, né? Para o homem se redimir. Muitos irão se redimir. Nós sabemos que 1/6 da humanidade receberá a Techuvá, né? 1/6. 5/6 não, tá? Mas 1/6. Isso também é um número que nós temos hoje, tá? Então, isso, né? Isso é como nós
devemos, daqui para frente, né, tocar o nosso entendimento da vida, né? Nós devemos buscar o fundamento. Gente, eu não sou animal, né? Eu não fui produzido, né? Terra produza árvores, não. Eu fui feito à imagem e semelhança. Então, Shaul, né? Rachalia vai dizer o quê? Nele somos, existimos, nos movemos. Somos sua descendência. Eu sou descendência de Hashem, né? Então eu tenho que ter esse entendimento do meu comportamento, né? Para comigo e para com o próximo, né? É uma coisa interessante, né? Porque o cristianismo, né? Todo cristão ele fala, amar o próximo como a si mesmo. O camarada não tem a menor ideia do que amar o próximo como a si mesmo. Primeiro ele tem que se amar como a si mesmo, né? E como é que ele se ama? Conhecendo o fundamento do que é ser Adam, tá? Ele não sabe o que é ser Adam, tá? Ele não sabe o que é ser Adam. Tanto não sabe que a gente vê no shopping, né? A mãe, para se ver livre do filho que está enchendo o saco, bota na fila do McDonald's, né? E ainda bate boca com a mocinha do caixa, porque o filho não quer aquele brinquedinho, que é um outro brinquedinho do Mac Feliz, né? Mac Feliz. Ou seja, ela está dando porcaria pro filho, para se ver livre do filho. Ela não pega o filho e diz, não, nós vamos em um buffet aquilo, que você tem que comer legumes, você tem que comer vegetais, você tem que comer fruta, você tem que comer um arroz, um feijão, um cereal. A mãe não fala isso. O filho começa a encher o saco, para lá no caixa do McDonald's feliz. Qual é o bichinho que você quer? Eu quero aquele monstrinho. Aquele monstrinho não tem. Pronto, aí criou a confusão inteira. Você entendeu? Bate boca com a moça. Porque meu filho já tem um monte desse. Agora começou a chover forte. Então, mas eu acho que já passa. Não está assim, aquela chuva de rojão, né? Então, a mãe não tem o critério do parâmetro de gostar de si mesma. Ela não tem. Porque ela está na fila do McDonald's. Porque ela quer se ver logo livre do filho. Se meu filho parar de encher o saco, puta, eu já ganhei meu dia, aí eu boto ele com esse sanduíche na mão, e a gente anda aí pelo shopping, eu preciso ir lá na Lely Blanc, você entendeu? Ver uma promoção que tem lá. E aí o filho começa a encher o saco lá na loja, ela sai e compra um negócio de algodão doce, de bala, fica comendo aí, né? Então, isso é o cristão. Isso é o cristão atual, mas não é, né? Porque amar o próximo como a si mesmo é isso, né? Números 18, 19, 19, né? E isso, ó, tá aqui. Nesse livro, isso é explorado o tempo inteiro, né? Os episódios que nós vamos ter em Bamidbar está relacionado a isso, ó, o fundamento da árvore da vida, tá? Então, qual é a mensagem dessa semana, né? Nós que estudamos a Torá pela chave da Kabbalah, que nem todo mundo estuda, né? As pessoas normalmente estudam a Torá pela árvore, pela chave religiosa, né? Vai na sinagoga, bota talit, bota kippah, bota o tefilá, né? Faz aquelas orações, né? Nós não estudamos dessa forma. Nós estudamos a nível de saber receber para doar, né? É assim que o cabalista estuda. O Oriente Maçônico Cabalista, ele faz isso o quê? Saber construir para agradar ao Eterno, tá? É o mesmo princípio, tá? Então, vamos lá para Deuteronômio 12:3, né? 12:3. Deuteronômio... Não, Daniel 12:3, que Deuteronômio.
Daniel, eu achei estranho, né? Porque Daniel é o profeta, né? Vamos para Daniel 12:3, tá? Os que têm entendimento e são sábios resplandecerão. Os que têm Horma e Biná resplandecerão. O grande resplandecerão como o fulgor do firmamento. E todos quantos se dedicam a conduzir muitas pessoas à verdade, o que é conduzir as pessoas à verdade? É instruir no fundamento da Torá. Então, qual o irmão que está instruindo alguém no fundamento da Torá? E todos quantos se dedicam a conduzir muitas pessoas à verdade e à prática da justiça. Olha só, Hesed, né? Justiça, né? Hesed, a prática da justiça. Serão como as estrelas, brilharão para sempre, por toda a eternidade. Então, esse pessoal daqui, né? Esse pessoal daqui, Adam, Avram Avinu, Moshe Rabbeinu, os Tanaim, né? Aqui no caso nós temos Davi da Mela e Salomão, né? Os Tanaim, tá? Então aqui Davi da Mela até o Shanaim, né? Você vê os salmos, eles foram estruturados nesse período aqui, né? O Talmud, né? O Sidur, né? Ele foi estruturado nesse período aqui. Se colocou junto todo esse pensamento dos Tanaim, né? Depois o Zohar está aqui embaixo, né? O que esse pessoal tinha em comum? O fundamento está fundamentado no sagrado, né? O que Davi da Amélia pede? Senhor, jamais tire seu espírito de sobre mim, né? Jamais tire seu espírito de sobre mim. Olha só, Davi da Amélia poderia ter pedido o quê? Senhor, vamos invadir aquele Egito lá e vingar os 215 anos de maldade que aquele povo fez com o teu povo, Senhor. Não poderia? Mas o que ele pede? Senhor, não tire seu espírito de sobre mim. É o fundamento. Qual é o fundamento? O fundamento é ter o espírito do sagrado sobre nós. Isso é uma característica deles. E qual é a característica do pessoal que está embaixo? É claro que Noa foi o único justo, mas Noa não representa o homem Noa, né? Noa representa uma geração. O que representa essa geração aqui? Essa geração representa, não tem a menor noção do fundamento do que é Adam. Não tem a menor noção do que é Adam. Eles viviam como se fossem animais, tá? Então, o Midrash vai nos dizer uma coisa muito interessante. Muito interessante. O Midrash do Zohar, né? Volume 3 do livro de Bereshit. Tá? Porque quando alguém fala Zohar, né? Porque eu estou estudando no Zohar. Ok. Você viu aonde isso no Zohar? Qual a paraxá que isso está no Zohar? Não, eu li no Zohar, então você não leu em Zohar nenhum. Então, porque isso aí é uma dissonância, né, que tem na sociedade. O camarada vai lá na prateleira e tira um livro chamado Zohar, né? Tá? Então, o Zohar, né, ele é o Zohar quando ele é aquela chave está explicando uma paraxá, né? É o volume, né? É a coleção, né? Então, o Zohar de Bereshit, né? A gente vai falar Bereshit em Zohar, né? Bereshit Berezohar, né? Ele vai nos dizer o quê? Que na época de Noa, o que deixou Elohim desesperado, né? Porque na terra os animais cruzavam-se entre si. Então zebra cruzava com elefante, tá? Leão cruzava com cachorro, você entendeu? Tá? Eu acho que ainda fazem, né?
cruzamento de cavalo com mula, né, para dar jumento. Eu acho que ainda fazem isso, né? Depois ele não consegue mais se procriar. O pessoal do Nordeste me dá uma noção aí, porque eu acho que mula, né? Mula é cruzamento de cavalo com burra, né? Alguma coisa assim, ou de burro com égua, né? Alguma coisa assim. Né? Então, naquela época, era assim, né? O homem também. O homem se casava com animal, quer dizer, está até voltando essa moda, né? Belo Horizonte, por exemplo, é o lugar onde tem mais motéis para relacionamento de homem com animal. Está lá, tem lá isso. Tá? Então, desce aqui embaixo, aí o que acontece? O Malbu, né? Aí, o Egito, o que era o Egito? Escravidão pela materialidade. A materialidade do Egito era tão forte, mas tão forte, mas tão forte, né? A soberba, a vaidade, a materialidade, o desejo de receber só para si era tão forte no Egito que aquele 20% que saiu do Egito participou das pragas, viu um mar vermelho se abrir, viu uma nuvem durante o dia, uma coluna de fogo durante a noite, maná cair do céu, água aparecer de uma pedra, água saloba ficar doce, acamparam no meio de um deserto que de repente apareceram 18 palmeiras, 70 palmeiras e 12 poços, viram tudo isso e chegaram: Moshe, não é possível, sem melão e cebola do Egito não dá para viver, nós precisamos, estou com saudade, e meus panelaços de carne e peixe, tinha peixada no Egito, vocês entenderam? Tá? Então, Midot é tão forte, mas tão forte, que você pode experienciar o sagrado e não introspectar o sagrado. Você pode experienciar aqui em Malhut todo o Keter, tá? Porque Keter é desejoso de Malhut e Malhut é desejoso de Keter. Você pode experienciar em Malhut todo o Keter, mas não introspectar, tá? Introspectar, que é por isso que está na Torá, o episódio lá. O pessoal vai reclamar com Moshe: cadê cebola e melão do Egito? Vai cair do céu. Não, se cair melão e cebola do céu, está arriscado matar alguém aí, melhor ficar caindo só o maná, né? Vai ver até que Moshe deu essa resposta, né? Tá? Então nós já vimos, né, que só tem duas forças no universo, né? Doar e receber. Então façamos o homem a nossa imagem, a nossa semelhança. Qual é a nossa imagem, a nossa semelhança? Doação. Doação. Bestou. Doação. Tá? Qual é a nossa imagem e semelhança? Doação. Eu estou doando, tá? Tanto eu estou doando que eu já estou doando a minha imagem e eu já estou doando os meus fundamentos para ele. Doou em Adam. Todos nós somos Adam, né? Doou. Então, a minha imagem e semelhança, o façamos. Então, eu estou doando a minha imagem e a minha semelhança. Olha só que coisa, né? Então, quando alguém faz um filho em uma mulher, o que o homem está fazendo? Doando a sua imagem e a sua semelhança. Então, quando eu faço um filho em uma mulher, eu estou doando para a mulher o quê? A minha imagem e a minha semelhança. Tanto assim, né, que tem até essa foto famosa, né, aí, da secretária do Silvio Santos, do marido da secretária do Silvio Santos, e no meio tá o filho do casal. Só que o filho do casal é a cara do Silvio Santos. Então o que todo mundo diz? Que o filho não é dele, o filho é do Silvio Santos. O Silvio Santos fez o filho na mulher. Pode até ser Lashon Hará, mas pode ser uma constatação biológica também, tá? Nem toda constatação biológica, nem toda constatação é um Lashon Hará, né? Pelo amor de Deus, né? Não é que você seja proibido de dar uma opinião sobre o próximo, né? Tá? Você pode dar uma opinião: olha, eu não acho conveniente
você andar com essa sua amiga, né? Ah, por que, minha mãe? Porque olha para a orelha dela, né? Ela tem um prato de sobremesa na orelha dela, não é uma... A cabeça dela não pode bater bem, não é verdade? Como é que nós devemos então agir? Por que isso está na Torá? Façamos o homem à nossa imagem, à nossa semelhança, o façamos. Tá? Por que isso está lá? Por que está lá o CLI 2, né? Para que nós sejamos a imagem e semelhança. Tá? Porque ele poderia ter dito lá, façamos o homem à imagem do jegue. Tá? E como é que vai ser chamado? Homem jegue. Não, é homem, a nossa imagem e a nossa semelhança. Tá? É dois, é pistou. Tá? E isso é muito importante, por quê? Porque toda vez, agora é mais quântico, né? Toda vez que nós rompemos esse Aleph, essa lei divina, irmãos, isso é uma lei, isso é um Huk, não é uma lei, isso é um Huk, isso é uma ordenança, façamos o homem. Então como é que nós somos? Nós somos a imagem e semelhança. Mas como é que nós vivemos? Para receber. Esse é que é o problema. Tá? Então, quando eu rompo esse Huk, eu venho aqui para baixo. Eu altero o relacionamento quântico, o relacionamento em Yetzirah, em Morim. Eu altero o relacionamento do Criador para comigo, tá? Porque isso aqui é o relacionamento, é o Criador direto comigo, o I, né? Creator, o I. É o relacionamento direto, tá? Existe um relacionamento direto. Ué, mas Deus está direto comigo? Tá. Façamos o homem a nossa imagem, a nossa semelhança, aí. Ele está falando para você. Tá? Eu sou o Senhor teu Deus, que te tirei da terra do Egito, com mão forte e braço estendido. Olha o braço estendido dele aqui, ó. Está aqui embaixo. Tá? Então, o relacionamento é um para um, tá? É um CLI, um para um, tá? Então, quando eu rompo esse equilíbrio, isso aqui é um equilíbrio, né? Quando eu rompo esse equilíbrio, o equilíbrio está onde? O equilíbrio está no meio, na verdade. Aqui está o equilíbrio, né? Qual é o equilíbrio? É doar e receber, doar e receber, doar e receber, doar e receber, doar e receber. Esse é o equilíbrio. Eu estou recebendo e estou doando, né? Então, como eu estou doando igual o que eu estou recebendo, que eu não posso doar mais do que eu recebo. Quanticamente isso é impossível. Eu não consigo dar para vocês uma instrução maior do que a instrução que eu recebi. Eu consigo dar para vocês a instrução com o entendimento do que vocês precisam, mas não com mais horma. Tá? Não com mais horma. Tá? Eu consigo agregar entendimento para poder doar. Tá? Eu recebo a instrução. Aí eu opero a instrução. Então, aqui eu estou em um relacionamento equilibrado. Eu estou recebendo e estou doando. Eu tenho um bom emprego, eu posso ajudar um irmão que está desempregado. Tá? Eu tenho uma boa educação, então eu posso... eu tenho uma boa formação técnica, uma boa formação universitária, então na empresa que eu estou, eu posso formar um grupo de qualidade, tá? E passar o que eu sei para aqueles funcionários que só tem Mobral, vamos assim dizer. Eu acho que Mobral nem existe mais, né? Tá? Mas eu posso, por exemplo, como engenheiro, fazer um grupo para os técnicos e explicar para eles por que certas coisas ocorrem no eletromagnetismo, no concreto, o que é corrosão, né? Então, isso eu recebi, agora estou doando, né? Eu sou, por exemplo, enfermeira, né? Aí eu desço no elevador e a menina está com uma acne no rosto, né? Aí eu falo, ó, meu amor, né? Que mulher chama muito a outra mulher de meu amor. Né? Ó, meu amor,
Tem agora um novo remédio, o remédio X, né? Compra aí, bota aqui, ó, seca ali um instante, a menina vai ficar feliz. Você tá doando, porque você pode ter aquela informação, né? Entrar no carro e dizer, puta, a cara daquela mulher é horrorosa de feia, cheia de espinha, e ir embora, não pode. Você não recebeu uma informação do astral sobre um novo remédio, por que você não passa? Esse pessoal aí que não está deixando tomar o remédio que minora, né, os efeitos do coronavírus, tudo assassino, né? Tudo assassino. Tá? Então eu estou recebendo e estou doando, eu estou equilibrado, eu estou na coluna do meio. Tá? Agora, quando eu faço uma transgressão, eu quero isso só para mim, né? Então isso é muito comum, né? Isso é muito comum. A gente vê a personalidade da criança, né? Quando ela recebe assim um brinquedo novo e ela quer brincar sozinha. Ela não quer que ninguém pegue na boneca, ela não quer dividir o carrinho de rolimã, ela não empresta bicicleta, né? A gente vê que já é uma criança com desprovida né, da capacidade de doação, né? Doação está tanto em Hesed como está em Gevura, né? Que preste atenção, você tem que ter força para doar também, né? Tá? Pô, é minha bicicleta, tá? Mas eu não vou brincar, não é só para mim, porque graças a Deus meu pai tem condição de me dar uma bicicleta, mas o pai dele, dos meus amigos, não tem. Então divide, né? Ó, vamos fazer assim, ó. Eu sou o dono, né? Eu ando 10 minutos, dou 10 voltas. Agora, depois, cada um que não tem bicicleta, cada um vai dar uma volta. Tá? Então, a gente vê a personalidade lá embaixo. Tá? Então, isso é a Techuvá. Tá? Então, o que é a Techuvá do ponto de vista cabalista? A verdadeira Techuvá não é virar judeu. Tá? Porque a Torá não foi dada inicialmente para judeu. A Torá inicialmente foi dada para Avraham Avinu, que já conhecia as 7 leis de Noa. E como é que a gente sabe que a Torá e o Zohar, a Torá e o Zohar foram dados a Avraham Avinu? Por causa da bênção de Melquisedeque, né? Que entrega o pão e o vinho. Nós já vimos que o pão é o trabalho da terra. Mitzvot. Tem que cumprir o que está na terra. Não adianta você plantar em tempo errado, você tem que ter chuva no momento certo. Isso é mitzvot, tá? O que é Deuteronômio 28? É mitzvot pura, tá? Então, ele recebeu esse pão, mas ele recebeu o vinho. Nós já sabemos o que é vinho. Lá, né? Tem a mesma gematria, ou gematria, né? De Sod, que é 70, né? Que é o místico, né? Então, nós sabemos que o vinho quer dizer, o Zohar é o vinho da Torá. Então eu pego cada letra, cada uva, e eu tiro o extrato dessa uva por uva, letra por letra, palavra por palavra, passuque por passuque, capítulo, livro por livro. Então esse é o vinho, tá? Só que tem coisa que eu vou imediatamente entender, que é o vinho, que é o suco de uva. Aqui, ó. Isso aqui é o suco de uva. Ó, amigo, presta atenção. Você é imagem e semelhança. Para você ser imagem e semelhança, você tem que aprender a receber para doar. Você tem que ser até um desbravador de recebimento para ser um doador turbinado, né? Tá? Isso é importante. Né? Então, por exemplo, eu me esforço, mesmo dentro da minha idade, o máximo que eu posso para não faltar as minhas instruções e tudo, né? Porque é duro, né? Fazer o três fuso horários, eu faço 3 fuso horários, né? Com o nosso 4, porque a Austrália está 11 horas na frente, e Jerusalém 6 horas, Londres 4 horas, e tem o horário daqui, né? Chega assim, de quinta, né, para até domingo, eu fico tontinho, né, às vezes, tá?
Mas o que é isso? Eu preciso saber o que os nossos sábios estão falando para manter vocês no nível mais alto possível de recebimento do sagrado, né? Tá? Então, o que é a verdadeira Teshuvá? O que Mashiach vai nos cobrar agora que ele já está entre nós? É a verdadeira Teshuvá. O que é a verdadeira Teshuvá? É esse equilíbrio entre doar e receber. Tá? Então, eu quero só doar, também está errado. Por quê? Porque você também tem que saber receber para poder doar. Imagina, se eu não recebesse instrução nenhuma, como é que eu poderia estar fazendo o meu renovo semanalmente com vocês? O próprio Dr. Sachs, né? Tá? Um Chief Rabbi, vocês veem que de vez em quando eu mando vídeo para vocês, ele recebe na casa dele rabinos jovens, ele é estudioso de livro, ele estuda livro, ele faz encontros, né? Não para de estudar jamais, né? A Yeshivá é eterna, né? Nós sempre estamos em uma sala de aula. Aqui, Malhut, é uma grande sala de aula, né? E eu também não posso ser uma pessoa que eu quero só para mim, né? Tá? Porque em Od Mivadi é o que leva o homem a esse nível aqui de baixo, né? Nós estamos no ponto mais baixo da história humana. É uma tristeza. Tá? Estamos no ponto mais baixo da história humana. Quando a gente pensa, né, que na época dos romanos, né, segundo templo é a época dos romanos, né? Quando a gente pensa que na época dos romanos nós estávamos em um nível de humanidade melhor do que nós estamos hoje. Como é que pode isso? Né? Incrível, né? Tá? Então essa é a verdadeira Teshuvá. É esse equilíbrio entre doar e receber. Tá? Então eu fico por aqui.